Olá, alunos do curso de licenciatura em matemática nível EAD do Centro Universitário Uninter. Então, a continuação aqui da disciplina de álgebra linear. Hoje o tema é matriz de mudança de base, né? Então, nós temos um exercício aqui que tem as duas bases, né, ordenadas, a base alfa e a base beta, e tem um vetor aqui do R3, né? Então, essas bases aqui, elas geram qualquer vetor do R3, né? Que é uma base canônica com os vetores de alfa, e a beta é uma outra base do R3. Então, eles geram qualquer vetor do R3. E o V é um vetor do R3. Lembrando, né, tem três componentes, ele pertence ao R3. Ele diz que o vetor V, ó, tem a seguinte matriz de coordenadas com relação à base alfa, ó. Então, o vetor V, ó, as coordenadas do vetor V em relação à base é 6, 3, 9. Né? Você vai observar, né, que são as mesmas coordenadas do próprio vetor. Ó. É claro, né, porque a base é canônica, então você já viu, né, que quando a base é canônica, as coordenadas são os componentes do próprio vetor. Né? E ele pede que determine as coordenadas de V com relação à base beta. Então, agora eu quero achar as coordenadas do vetor V em relação a essa base aqui, ó. Tem dois caminhos, o caminho mais fácil e o caminho mais trabalhoso, ó. O caminho mais fácil é simples, né? O que você vai fazer? Você vai pegar o vetor V e vai fazer combinação linear com os vetores do vetor da base beta, né? Você vai fazer isso aqui, ó. É V vezes a primeiro vetor lá, né? 1, mais B, menos 1, 1 e 0, mais C, 1, 0 e menos 1. Ó. Então, esse é o caminho mais simples, né? Você vai cair num sistema de equações, vai resolver o sistema de equações e vai achar o valor de A, B e C. Então, esses coeficientes, né, formam a matriz de coordenadas do vetor V em relação à base beta. Tá? Só que eu vou trabalhar com uma outra relação aqui, que também é muito importante na álgebra linear, ó, que é essa aqui, que ele diz o seguinte, que a matriz de coordenadas do vetor para a base beta, ele é igual à matriz de mudança de base de alfa para beta, vezes a matriz de coordenadas de alfa, de V em relação a alfa. Tá? Então, essa aqui é uma relação bastante importante na álgebra linear. É claro que vai dar mais trabalho, mas vamos fazer dessa forma. Então, primeiro eu tenho que encontrar aqui qual que é essa matriz. Ó. Essa matriz aqui eu já tenho, né? Já foi dada no problema. Né? Eu tenho que achar agora o M para poder achar a matriz de coordenadas de V. Tá? Então, vamos achar a matriz de M. Ó. Eu vou repetir aqui as bases, né? A base beta tinha vetores 1, 1, 1, menos 1, 1 e 0, e 1, 0 e menos 1. E a alfa, base canônica. Então, lembrando, né, que a matriz que eu quero encontrar, que é a matriz M, de alfa para beta, vai ser formada, essa matriz aqui ela é formada pelas coordenadas da combinação linear de cada vetor de alfa. Então, pega o primeiro vetor aqui de alfa, faz combinação com os vetores de beta. Essa coordenada vai ser a primeira coluna aqui da matriz M. Depois você pega o segundo vetor, faz combinação linear com beta e acha os coeficientes. Depois, novamente... Então, lembrando que você teria três sistemas de equações. Né? Ao invés disso, nós vamos montar um esqueminha para resolver todos esses três sistemas de uma vez só. Tá? Então, eu vou pegar aqui os vetores de beta, né? Que é 1, 1, 1. O segundo vetor, menos 1, 1 e 0. Terceiro vetor, 1, 0 e menos 1. E agora os vetores de alfa, ó. 1, 0, 0
0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, esse esquema aqui, na verdade, você está resolvendo os três sistemas de equações. O sistema de equações do primeiro vetor com beta, depois aqui o segundo vetor com beta e aqui o terceiro vetor com beta. Então, aqui você resolveu os três sistemas simultaneamente. Então, o que eu tenho que fazer? Escalonar essa matriz e transformar esse lado esquerdo em identidade. E o resultado no direito vai ser a minha matriz M. Tá? Vamos precisar desse vetor também, né? Que o vetor V é 6, 3 e 9. Vamos deixar aqui separado, né? Então, aqui para transformar, eu tenho que transformar isso aqui em 0, né? O 1 e o 1 aqui em 0, então vou multiplicar aqui por menos 1, ó, e vou somar na segunda linha e também vou somar na terceira linha, para anular esses dois 1s aqui. Ó, tá? Sempre começa com a primeira coluna, né? Então, eu vou ter aqui, a primeira linha você vai repetindo. Então, aqui você tem menos 1, o menos 1 com menos 1, menos 1, com mais 1, 0. Né? Então, o próximo valor aqui é 0. Aproveitar aqui e já multiplicar a segunda linha. Ó. Menos 1 com mais 1 também dá 0. Segundo elemento, aqui vai ficar mais 1, né? Menos com menos dá mais 1, que vai somar com 1, dá 2. Mais 1 com 0, 1. Depois, menos 1 mais 0, menos 1. E menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 1 mais 0 e 0 vai ficar menos 1. Ó. Aqui é 0. Aqui, então, não vai mudar, né? Aqui 0 mais 1 dá 1, 0 mais 0 continua 0. Então, eu só vou repetir. E 0 com 0 não muda, e aqui também não muda. Então, agora eu tenho que transformar esse 1 aqui em 0, né? Esse 1 em 0. Daí eu vou ter o quê? Então, para anular isso aqui, eu vou ter que multiplicar por menos meio. Ó, e somar na terceira linha. Ó, menos meio e somar na terceira linha. Então, a primeira e a segunda linha você vai repetir. Então, aqui 0 mais 0 não muda. Aqui vai ficar menos 1, né? Que vai simplificar esse 2, simplifica com esse 2. Então, ele vai ficar menos 1. Vai somar com 1, vai anular. Aqui vai ficar mais meio. Vamos fazer a continha aqui no lado. Ó, vai ficar mais meio que vai somar com menos 2. Né? Então, aqui dá menos 4 com mais 1, dá menos 3 meios. E na próxima, aqui fica mais meio, que vai somar com menos 1. Então, aqui fica menos 2 mais 1, menos meio. Menos meio mais 0 fica menos meio. 0 mais 1 dá 1. Vou apagar esse rascunho. Agora eu tenho que anular a parte superior. Ó. Só que antes aqui, pode observar que dá para multiplicar por 2 aqui para tirar as frações. Ó. Eu vou multiplicar aqui por 2 para facilitar. Ó. Então aqui vai ficar... e vou multiplicar também aqui a primeira por meio para transformar aqui em 1. Ó, já. Transformar em 1. Então, não, vamos deixar por último esse aqui, transformar em 1 aqui. Então, fica 1 menos 1, 1, 1, 0, 0. Aqui 0, 2, 2 menos 1.
Então, aqui na última linha, multiplica tudo por 2, vai dar 0, 0, aqui fica menos 3, aqui fica menos 1 e 2. Ok? Então, agora eu tenho que anular a parte superior da diagonal. Ó. Então, tem que anular esses 3 valores aqui. Ó. Começa pela terceira coluna. Ó. Tá? A terceira coluna. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por menos 1/3 para somar na segunda linha. E 1/3 para somar na primeira linha. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó, vamos começar aqui pelo 1/3 positivo, aqui dá 0, continua 1, né? 0, né? Estou multiplicando por 1/3. 1/3 vezes 0 dá 1/3, dá 0, menos 1 fica menos 1. Aqui vai dar menos 1 com mais 1 vai dar 0. Aqui fica menos 1/3 que vai somar com 1. Ó. Menos 1/3 mais 1. Dá 3 vezes 1, 3, dá 2/3. Ó. Aqui fica menos 1/3 mais 0, fica menos 1/3. E depois, mais 2/3 com 0, 2/3. Agora, segunda linha. Multiplicar agora por menos 1/3. Então, menos 1/3 mais 0 continua 0. Aqui também vai dar 0, vai somar com 2, continua 2. E aqui vai ficar mais 1 com menos 1, anula, né? E, o que mais? Agora, multiplica aqui, vai dar mais 1/3, que vai somar com menos 1. Mais 1/3 vai somar com menos 1. Vai dar menos 2, fica menos meio. Depois, aqui dá mais 1/3 com 1, vai dar 3 meios, eu acho. Não, vai dar 1. Eu fiz errado, né? Eu fiz errado aqui, eu vou ter que voltar aqui na anterior. Ó, né? Aqui é menos 1/3, né? Vira mais 1/3, que vai somar menos 1. Tinha colocado 1 meio, então corrigindo. Ó. Então fica menos 3 com 1 dá menos 2/3. Tá? Certo, né? Então aqui é menos 2/3. Depois, multiplica novamente aqui o menos 1, vai dar mais 1/3, né? Que vai somar com mais 1 agora. Vai dar 3 com mais 1, 4/3. E depois, aqui fica menos 2/3, vai somar com 0, fica menos 2/3. E a última linha você vai apenas repetir, ó. E para finalizar, falta transformar isso aqui em 0, o 2 e o menos 3 em 1. Então, multiplicar aqui por mais 1 meio, né? Aqui. E vou somar na primeira linha aqui, que anula esse valor. Ó. Então, fica, aqui não muda, né? Que dá 0, vai somar 1. Aqui vai dar 1 com menos 1, anula. 0 mais 0 não muda. Aqui vai ficar menos 1/3 com mais 1, né? Que o 2 aqui simplifica a coisa aqui. Então, vai dar 1/3 aqui. Aqui vai ficar 2/3 menos 1/3 vai dar 1/3. E aqui vai dar menos 1/3 mais 2 vai dar 1/3. A linha aqui repete, né? 0, 2, 0, 0, 0, menos 3. E aqui também vai repetir, ó. E por último, falta transformar o 2 e o menos 3 para deixar na forma da identidade, né? Então, você multiplicar aqui por meio e aqui por menos 1/3.
Então, a minha matriz fica na seguinte forma. 0, 0, 0, 1, 0. Então, aqui já tem a identidade, né? Aqui vai ficar, a primeira linha vai repetir, 1/3, 1/3, 1/3. E aqui embaixo vai multiplicar aqui, o 2 vai simplificar, fica menos 1/3. Aqui o 4 simplifica com o 2, vai dar 2/3. E aqui 2 com 2 simplifica, fica menos 1/3. E a última multiplica aqui por menos 1/3, fica mais 1/3, mais 1/3 e menos 2/3. Então, essa aqui que é a minha matriz de mudança de base. Então, voltando à minha igualdade, eu tenho aqui as coordenadas do vetor V em relação à base beta, ele é igual à matriz de mudança de base de alfa para beta, vezes a coordenada de V em relação a alfa. Então, com essa igualdade aqui, eu encontro o que ele está pedindo, que é as coordenadas de V em relação à base beta. Então, V em relação à base beta. Então, aqui eu vou pôr essa matriz, né? 1/3, menos 1/3 e 1/3. E depois 1/3, 2/3 e 1/3. E por último, 1/3, menos 1/3 e 2/3 negativos. Que multiplica as coordenadas do V em relação à base alfa, que são as mesmas do vetor, né? Porque a base alfa é canônica, né? 6, 3, 9. Então, multiplicando isso aqui vai dar quanto? Aqui vai somar, como aqui é 1, né? Vai somar 6 mais 3, 9, mais 9, 18. 18 dividido por 3 dá 3, né? Não, dá 6, né? 18, né? Dividido por 3, certo, né? 6. E aqui vai ficar menos 6, mais 6 vai anular, menos 9/3, que dá menos 9/3, que dá menos 3. E a última aqui vai dar 6, está multiplicando sempre linha com coluna, tem mais cuidado, multiplicação de matriz, né? Então, aqui 1/3 vezes 6 dá 6/3, né? Aqui vai dar 3/3, já são 9, né? Menos 18 vai dar menos 9/3, que também dá menos 3. Tá? Então, essa aqui é a matriz de coordenadas do vetor. Deixa eu colocar aqui no outro lado. Então, a matriz de coordenadas do vetor V em relação à base beta tem as coordenadas que são 6, menos 3 e menos 3. Ok? Então, você pode confirmar esse exercício fazendo V combinação linear com beta. E os coeficientes do sistema, da combinação, vão dar esses valores aqui. Ó, ok?